Boa tarde. O grupo é composto por mim, Rayane, pelo Marconi e pelo Gabriel. Nós três vamos apresentar sobre as avaliações das características fermentativas da silagem do capim pânico máximo, Massai. Nós fomos orientados pelo professor Rafael Henrique Reis. Pode passar, Marconi. Bom, o capim Massai, ele é denominado de um híbrido, ele é espontâneo entre o pânico máximo e o pânico infestum, sendo coletado na Tanzânia, na África. E esse cultivar, ele tem como característica um crescimento formando touceiras, tendo como altura média 60 centímetros. Isso. Ele apresenta uma excelente produção de forragem, com grande velocidade de estabelecimento e de rebrota, com média de tolerância boa ao frio e boa resistência ao fogo. E também, quando comparado a outros cultivares, o pânico máximo, o Massai, ele apresenta-se adaptados melhor em condições de baixa fertilidade do solo e com boa resistência ao ataque de cigarrinhas das pastagens. Pode pular. Bom, sobre o experimento. Ele foi conduzido em Colorado, né, no nosso campus, no IFLO, com o objetivo de avaliar as características fermentativas da ensilagem, também avaliando a curva de pH, perdas fermentativas de efluentes, gases e recuperação da matéria seca. Como eu já disse, a forrageira utilizada foi o capim Massai, que foi cultivado no nosso próprio campus, na área do ILPF. O delineamento que nós usamos foi o DIC, que é o delineamento inteiramente casualizado, com 4 repetições e 4 tratamentos, que são os tempos de aberturas dos silos nos dias 0, 7, 14 e 21 dias após a sua estocagem. Bom, procedimento da ensilagem. Como eu disse, inicialmente foi coletado o capim, foi coletado inicialmente 11 quilos e 232 gramas de matéria natural desse capim, coletada na área do ILPF do campus. Esse capim foi triturado no setor de produção 3, produção animal, e para simular um dos processos da ensilagem, que é o corte. Após isso, o material que foi triturado, ele foi ensilado no laboratório de bromatologia em silos que foram confeccionados à mão. Para a confecção desses silos, foram utilizados os seguintes materiais, que é o plástico, ou plástico transparente, o tecido TNT, grampeador e linha de pesca. Ao total, foram 16 silos que foram produzidos para os tratamentos. Ao final, os silos eles ficavam com condicionamento de 12 centímetros de comprimento, e sendo que nos 10 últimos centímetros, como eu tentei representar nessa imagem, foi feito um selamento transversal em forma de funil para o escoamento dos líquidos durante o período de estocagem. E o tecido que cobre a silagem continha 70 centímetros de largura e 40 centímetros de comprimento. Marconi, você tá sem áudio, tá? Boa tarde, pessoal. Vou falar um pouco sobre as perdas fermentativas de efluentes, que foi um dos parâmetros utilizados foi um dos parâmetros para avaliar no experimento. O que seria essa perda fermentativa por efluentes? Nada mais, nada menos que os gases e os líquidos, que são os substratos liberados através da fermentação, que ocorre no processo de ensilar uma forrageira ou
Ah, pô. Essa fermentação, a liberação desses efluentes, ocorre em todo o silo, porém, na parte no extrato inferior do silo, tem essa maior concentração aí da fermentação. Com essa fermentação vai ter a liberação de energia e nutrientes. Os micro-organismos que serão responsáveis por essa fermentação irão fazer a utilização dessa energia e de nutrientes. Logo após que acabar isso, vão manter uma estabilidade. O Gabriel vai estar falando mais à frente. Quando se trata de fermentação, podemos dizer que a fermentação ela é devida à alta concentração de carboidratos. Porém, como o nosso experimento foi avaliar a fermentação em uma forrageira, um capim, essa concentração de carboidratos não é tão elevada como a de um milho. Como a de um milho, por exemplo, grãos, no caso, né? Para que ocorra essa fermentação e que a ensilagem, no caso, tenha uma boa qualidade, precisa também ter aí uma compactação correta, né? Para cada 1.000 quilos de silagem posta num silo, você precisa ter 3.000 quilos para poder compactar ela. Ou seja, você vai precisar retirar o ar dela. Retirando o ar dela, a silagem de boa qualidade é praticamente sem oxigênio. Isso fazendo com que vai evitar a respiração aeróbica, que seria... O Gabriel vai estar falando mais da frente também essa questão da respiração aeróbica e sobre o pH também. Aqui são os silos que nós utilizamos no experimento. Fizemos a retirada do ar, né, no caso, com agora eu esqueci o nome. Seladora industrial, no caso. Para a gente conseguir os resultados dessa perdas por efluentes, no caso gases e efluentes líquidos, a gente usamos a seguinte fórmula: o peso do silo total, peso total do silo quando fechamos no dia 0, o peso da amostra na abertura após os 7 dias, menos o peso da amostra, dividido o peso da amostra verde, vezes a porcentagem de matéria seca, vezes 100. Que isso nós conseguimos mensurar a perda por gases. A perda por líquidos é o peso da amostra no fechamento, menos o peso da silagem e menos a perda por gases. Aqui nós fizemos uma média dos dias 0, 7, 14 e 21 e observamos que do dia 7 ao dia 21 teve relativamente aí uma grande diferença de perda por gases. Bem significativo aí. Dá para observar pelo gráfico que quanto mais tempo a silagem ficar conservada, mais será a sua perda por gases. Aqui nós fizemos a média por perdas por efluentes líquidos. Dá para perceber que significativamente aí
o dia 7 aí teve um grau de relevância bem grande, comparado aos dias 14 e 21 de abertura, né? De 3 cair para 0,61, né, no gráfico. Então pode observar que quanto mais tempo ficar esse silo, no caso, esse silo tiver em conservação, menor será a perda por efluentes líquidos, já diferente da perda por gases. Aí, assim, com relação no experimento realizado, as perdas por gases ao longo dos dias tiveram um aumento significativo. No entanto, as perdas por efluentes líquidos tiveram um decréscimo. O volume de perdas são influenciados pelo conteúdo de matéria seca e o grau de compactação. É isso aí. Bom, dentro do procedimento de preparo da ensilagem, existem algumas reações químicas que são de suma importância para a conservação e qualidade da forragem que está sendo conservada. E ali, como já se destaca nessas imagens, a gente pode perceber que essas reações elas começam desde o procedimento de colheita até o fechamento e a abertura do silo. E essas reações, a gente pode dividir elas em 4 fases importantes. A primeira seria a fermentação aeróbica. A segunda é conhecida como fase leve. A terceira, fermentação anaeróbica. E a quarta é a fase de estabilização. Agora a gente vai conhecer um pouco mais sobre essas fases de fermentação da ensilagem e destacar as suas importâncias e as que não são as benéficas e as maléficas dentro desse procedimento. Passa, por favor. Bom, a primeira delas é a fermentação aeróbica, ou seja, é quando você tem atividade de micro-organismos na presença de oxigênio. E ela está presente aí desde o processo da colheita até os primeiros dias de fechamento do silo. Pode passar, Marconi. Aí você me pergunta, ela é uma fermentação benéfica? Não. Por quê? Porque essa fermentação aeróbica, você tem micro-organismos que não são desejáveis no silo. Com isso, você resulta em perda de carboidrato, causa perda de substrato. Esse substrato, ele é uma fonte de energia para a mantença dos micro-organismos benéficos dentro do silo. Então, quando você perde substrato, você está perdendo energia para esses micro-organismos. E como também resulta na produção de gás carbônico. Ou seja, você está perdendo energia para os micro-organismos, você está perdendo silagem. Por quê? Porque esse efeito, ele causa oxidação. Então, você vai ter uma perda na camada superior do silo. Ou seja, você está perdendo lá na frente também energia para os seus animais. Pode passar. Aí, quando que ela ocorre? Ela ocorre aqui, ó. Aqui o procedimento da colheita, aqui na compactação, até nos mais ou menos 3 primeiros dias de vedação do silo. Uma ocasião que ocorre, por que ela ocorre, é porque na atmosfera nós temos moléculas de oxigênio. E essas moléculas de oxigênio vão se agregando junto às partículas do material ensilado. Por isso que você deve-se ter uma compactação de extrema qualidade, de extrema eficiência. E esse período de fermentação aeróbica, quanto menor, melhor para o processo da fermentação da silagem.
A fase larga, ela está aí entre a fase de respiração aeróbica e entre a fase de respiração anaeróbica. E ela também é conhecida como fase de latência ou fase de transição. Durante essa fase, ela ocorre um período de adaptação pelos micro-organismos no ambiente. Por quê? Porque você está indo de um ambiente onde você tinha presença de oxigênio, está caminhando para um ambiente sem oxigênio. Esse oxigênio que estava ali foi para onde? Esse oxigênio que estava ali ele foi consumido por organismos aeróbicos. Ou seja, você está tendo uma mudança no ambiente. É um período curto que demanda aí mais ou menos entre 24 e 72 horas, e ele ocorre simultâneo com a fermentação aeróbica. Pode passar. Na fase larga, os micro-organismos, você tem aí a preparação dos micro-organismos para a colonização dos ambientes, e você também tem uma população de bactérias pré-estabelecida, ou seja, está havendo a colonização, a multiplicação dos micro-organismos anaeróbios no ambiente do silo. Como eles ainda não dão conta de quebrar os carboidratos, em primeiro momento eles vão se dispor do suco celular para a manutenção do metabolismo. De onde vem esse suco celular? Esse suco celular, ele advém durante o processo físico da colheita e da compactação do material picado, ou seja, você tem um rompimento das células, como também a compactação. Então, o suco celular ele vai sair do ambiente e vai servir, no primeiro momento, para a manutenção dos micro-organismos. E depois você tem a utilização dos carboidratos simples, que a gente vai estar explicando um pouco mais à frente. A fermentação anaeróbica, agora sim, é um ponto positivo. Esse é o ponto-chave para você ter um sucesso na conservação do seu material. Ela é uma fase que é caracterizada aí sem a presença de oxigênio. Você já tem a colonização dos micro-organismos e é uma fermentação desejável. Aí vocês podem ver a foto de um trator e de um silo fechado, ou seja, a compactação e o fechamento do silo com eficiência é de suma importância para você ter uma fermentação anaeróbica de qualidade. Pode passar, por favor. Nessa fermentação, nesse processo químico, você tem a fermentação anaeróbia láctea por bactérias produtoras de ácido lático. E é essencial na conservação da forragem. Vocês podem ver na primeira imagem, do lado esquerdo, quando você não tem um processo de compactação, pedamentação de qualidade, você perde muito material estocado. Na outra foto ao lado, já observa um material que foi bem estocado, que teve um processo físico e químico bem preparado, de boa qualidade, ou seja, o ponto-chave, o princípio para uma boa conservação da forragem no silo é a fermentação anaeróbia lática. Os micro-organismos, quanto aí, são as bactérias anaeróbias, e elas vão se dispor de carboidratos simples. Esses carboidratos, a gente pode citar aí como exemplo a frutose e a glicose. O material que você vai ensilar, ele precisa de ter uma boa
quantidade de carboidratos. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de carboidratos, mais substrato você vai ter para os seus micro-organismos e, por consequência, maior vai ser a produção de ácido orgânico lático. E esse ácido orgânico lático ele é responsável pela queda do pH dentro do silo. Quando você tem a queda do pH dentro do silo, você está eliminando os micro-organismos que são deteriorantes dessa matéria e você está garantindo a qualidade da forragem estocada. Passa. Quando que termina essa fermentação anaeróbica? Ela é finalizada no momento em que é inibido o desenvolvimento dos micro-organismos no silo. Ou seja, não só aqueles micro-organismos deteriorantes de matéria orgânica, como também os micro-organismos que produzem o ácido lático. Por quê? Porque com a queda do pH, em ordem de 3,8 a 4,2, você vai cessar o desenvolvimento de todos os micro-organismos presentes no silo. Essa fermentação, então, como já foi dito, ela vai propiciar o acúmulo de ácido lático e propicia a queda do pH. Como também, com a queda do pH, você vai ter eliminação dos micro-organismos deteriorantes na silagem. Para você entender o pH, é preciso que você entenda as fases da fermentação. Porque se você entender as fases da fermentação, você vai entender o que ocorreu, o que pode ter dado errado dentro do seu processamento, dentro do processo da ensilagem. E o que a gente vai tentar explicar mais para frente dentro do princípio de conservação do capim-maçai. Porque através dessas explicações de fermentação, vai ser possível explicar a curva do pH. Passa. Aqui, então, a gente vai unir, então, todas essas fases aí do processo. E ela está resumida aí em 4 fases. A fase aeróbica, fase anaeróbica, a fase estável e a fase de uso da silagem. Em primeiro momento, você vai ter aqui, ó, na linha azul, a fase aeróbica, ou seja, quanto mais curto for essa fase aeróbica, melhor. Essa linha azul, ela está destacando a presença de oxigênio. Então, pode-se observar que o oxigênio está caindo com o tempo até ficar nulo no silo. Na linha vermelha, a gente tem a presença do oxigênio, ou seja, o oxigênio ele vai cessar aqui, ó, quando acaba a fase aeróbica. E na linha azul, a gente começa a fase anaeróbica, ou seja, a colonização dos micro-organismos anaeróbicos, aqueles que vão produzir ácido lático, os que são responsáveis pela queda do pH. Nessa fase 2, você pode ver que após a terminação da fase 1, você vai crescendo a colonização dos micro-organismos, o pH ele descendo, ele diminui e cai aqui até em uma boa silagem, você precisa ter um pH em torno de 3,8 a 4,2. E como você tem um pico da colonização das bactérias, dos micro-organismos anaeróbicos. E o que você pode perceber? Que com a queda da curva do pH, você também tem a queda dos micro-organismos anaeróbicos, ou seja, você chegou em um ponto que não é mais possível ter vida de micro-organismos ali naquele ambiente, devido à queda drástica do pH. Porque em primeiro instante você ensila ali um material com pH próximo a 6. Você cai aqui para 3,8, 4, 4,2.
A terceira fase é a fase estável, onde você não tem mais a presença dos micro-organismos e o pH se mantém estável, ou seja, ele não vai alterar dentro do silo. Após a fase estável, você tem aí a fase de uso da silagem, que isso aí é dependente da época em que o produtor está necessário abrir, né? Respeitando, claro, o tempo mínimo aí dos processos químicos de fermentação, que varia entre 21 a 23 dias. Quando você tem a fase de uso da silagem, volta lá, por favor. Quando você tem a fase de uso da silagem, a abertura do silo, o que você pode observar? Que vai ter o aumento do oxigênio no silo, porque esse oxigênio vai entrar em contato, então, com o material exposto, e também vai ter o aumento da curva de pH. Pode passar. A gente tem aí um pouco em ordem cronológica, onde representa a mesma coisa do gráfico anterior. Você tem a fase aeróbica, onde cai a presença do oxigênio, quando ele é consumido pelos micro-organismos. O pH ele cai junto após o término, né, da primeira fase, e o ácido lático ele tem um aumento até a sua estabilização. Por que aqui ele se manteve? Porque com a queda do pH você cessa o crescimento dos micro-organismos, então não produz o ácido lático. E esse processo dura em torno de 21 dias. Passa, por favor. Agora, a gente pode observar aí os resultados que foram obtidos no nosso experimento. Essa é uma tabela das médias do pH. No dia zero, a gente teve aí um pH em torno de 5,67. Em torno não, pH com 5,67 de média. Nos dias 7, 14 e 21, se observa que esse pH não se alterou. E, historicamente, ele é igual. E, como já foi dito, para a gente ter uma silagem de boa qualidade, esse pH deveria ter caído mais, próximo aí do ideal de 3,8 a 4,2. Uma das hipóteses que podem ter ocorrido é que o capim-maçai ele tem um nível de carboidrato muito baixo, ou seja, com nível de carboidrato muito baixo, você não oferece substrato para os micro-organismos, e quando há carência de substrato para os micro-organismos, você tem a pouca produção de ácido lático, e esse ácido lático é o responsável pela queda do pH. Aqui um gráfico, e esse gráfico representa aí a linha do pH. A gente saiu aqui de um pH com 5,8 para 4,7 em dias, ou seja, o processo de fermentação não foi eficiente. Ele não foi bom. A gente não foi produzida uma silagem de boa qualidade. E aí, por que não foi produzida uma silagem de boa qualidade? Porque aqui, nessa tabela, a gente pode observar aí, segundo o autor da Alemanha, em 2003, você faz uma comparação, não uma comparação, mas você atrela ali o teor de matéria seca com o pH ideal.
você tem aqui, como, por exemplo, materiais com teor de matéria seca com 15%, o pH ideal é de 3,6 a 3,8. A partir de 3,8, você já tem que ter cuidado. Então, o mais indicado para todos os processos de conservação é você fazer uma ensilagem com material em torno de 30 a 35% de matéria seca. E esse teor de matéria seca vai indicar aqui para você ter uma fermentação com eficiência, para você ter um produto com qualidade, o pH tem que estar aqui, ó, entre 4,2 até aqui, ó, 4,2, 3,8, 4,6. Mas o ideal é que ele esteja entre 3,8 e 4,2, o que não foi alcançado no nosso experimento. Bom, entre as análises que foram feitas, nós também fizemos o teste de regressão da matéria seca, que era para ver as médias estimadas de cada abertura dos silos, né, a partir do dia 0 até o dia 21, como essas médias se alterariam. E nós observamos que quantos mais os dias os silos ficaram fechados, mais o teor de matéria seca caía. Por exemplo, a gente pode observar no dia 0, a média estimada de matéria seca estava em 47%. Quando chegou no dia 21, já estava em 29%. Pode passar, né? Esse aqui é um gráfico que nós fizemos que representa bem essa queda da matéria seca a partir dos dias que, quanto mais tempo os silos estavam fechados, mais a queda de matéria seca tinha. Bom, para terminar, concluímos, né, na conclusão que todo o processo fermentativo da silagem ela tem que ser vários fatores que tem que ser levado em conta. Um dos fatores importantes para ser levado em conta são os fatores ambientais. A vedação também é muito importante, o poder tampão no qual o silo foi submetido e fatores que influenciam também o pH. Nas condições que os nossos silos foram submetidos, né, que foram estocados, houve pouca perda de efluentes a partir dos dias, né, de estocagem. E uma maior perda de gases e a média de matéria seca foi caindo ao decorrer dos dias. É isso, muito obrigada pela atenção.